Olá, meus queridos irmãos, cumprimento você nesta manhã, nesta terça-feira, desejando um ótimo e abençoado dia a você, que realmente Deus possa derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Estamos aqui na nossa sala nesse momento, para mais um estudo, para mais uma lição. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ouvir o Senhor Deus conversar conosco na nossa mente, através do Espírito Santo e através da sua palavra, a Bíblia Sagrada que já foi revelada pelo Espírito Santo. Ok? A nossa lição de hoje, queridos, vem falando sobre participando do poder da ressurreição. Uma coisa muito importante para nós, né? Nós precisamos entender essa verdade que Deus gostaria que nós entendêssemos. Para isso eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Querido Deus, nosso Pai, te exaltamos, Senhor Deus, porque és o nosso Deus Criador, o nosso Deus Redentor e o nosso Deus mantenedor. Neste momento, querido Pai, nós estamos na nossa sala e aqui nós vamos abrir a Tua Palavra e vamos, querido Deus, encher o nosso coração de alegria e esperança, porque a Tua Palavra, querido Deus, traz conforto aos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Participando do poder da ressurreição. Queridos, continuando aqui sobre o capítulo 1 de Efésios, sobre esta oração que Paulo mencionou, que ele estava fervorosamente orando pelos nossos irmãos, alguns pontos eu quero aqui compartilhar com vocês, tá? Que são o tópico principal da nossa lição. O primeiro deles, queridos, a importância da oração. Tá? O que é uma oração? Oração é um abrir do coração a Deus, como se abre o coração a um amigo. Tá? E como é que nós muitas vezes conversamos com os nossos amigos? Uma pessoa que realmente é o seu amigo, que é a sua amiga de confiança, é alguém que você pode contar o seu segredo para ela na certeza que esse seu amigo, que essa sua amiga, realmente ela vai ser útil para te ajudar, e o verdadeiro amigo, ele guarda aquilo que ele ouve somente para compartilhar com você, ajudando naquilo que ela está ouvindo. O verdadeiro amigo, queridos, não passa para frente aquilo que ele ouviu de você. Isso é amigo. Então, abrir o coração para Cristo Jesus em oração é ter esta certeza, ter esta confiança, que você realmente pode conversar com Jesus e pode falar para ele dos seus problemas, dos segredos do seu coração. Ele já sabe, ele conhece tudo, mas ele quer que você abra isso para ele como uma demonstração o quanto você precisa de Cristo para vencer, sabe, os seus problemas, as suas dificuldades, o seu pecado. Tá? Isso é uma oração. A oração, queridos, ela deve ser feita tanto em seu próprio favor, pedindo, suplicando a Deus, quem sabe por uma bênção especial, por alguma coisa que você está necessitando, como também a oração intercessora, quando você ora por uma pessoa que está com alguma dificuldade e realmente esta pessoa, queridos, ela precisa de ajuda. Então, você intercede por ela, tá? E Deus certamente ele vai ouvir a sua oração e em conformidade com a sua vontade, ele vai então responder conforme a vontade de Deus, tá? Outro ponto importante aqui, queridos, que é o topo da nossa lição, é a respeito da ressurreição. A ressurreição de Jesus, Paulo queria que os irmãos entendessem, é uma certeza, uma garantia que os nossos entes queridos, aqueles que morreram crendo na promessa de Deus, esperando, sabe, as bênçãos de Deus na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão quando Jesus voltar. Ressuscitarão primeiro.
Tá? A ressurreição de Jesus, queridos, é a primícia das ressurreições dos nossos entes queridos. E se Jesus não voltar, quem sabe, daqui a um tempo, né? Daqui a pouco tempo, muitas vezes eu vou precisar também, né? A morte vai me ceifar. Quem sabe você, tá? Mas a morte para os filhos de Deus, queridos, ela não passa de um sono. Jesus considera como seus filhos se estivessem dormindo. Quando nós vamos para a nossa cama dormir, então, queridos, você dorme e no dia seguinte o seu relógio imunológico ele te acorda, tá? Deus colocou esse sistema em nossa vida para que realmente nós, né, o nosso próprio corpo, o relógio do nosso corpo, ele então mostra para nós que é hora de acordar, é hora de levantar, continuar com as nossas atividades, tá? E então, quando Jesus voltar, queridos, os nossos entes queridos que morreram também estão como se estivessem dormindo, tá? O tempo não está passando para eles. A pessoa que morre, o tempo não passa. Ela está ali dormindo. Quando ela ressurgir, for chamada por Deus, é como se ela tivesse dormido ontem, acordou hoje. Tá? Ela vai acordar com a mesma lembrança daquilo que ela estava naquele momento quando ela, né, foi dormir o sono da morte. Entendeu? Então, queridos, Paulo quer que os irmãos entendessem, desejava que os irmãos entendessem, e nós principalmente, que realmente a morte não é um problema. Tá? Nós não precisamos temer a morte, porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou e ele é a primícia da nossa ressurreição, a garantia da nossa ressurreição. Tá? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz, queridos, propriamente em Mateus, tá? Que muitos corpos de santos ressuscitou com Jesus. Santos aqui nesse contexto são pessoas, queridos, que havia morrido esperando na promessa de Deus, viveu uma vida, sabe, de uma pessoa dedicada à vontade de Deus. Por isso é considerado como um santo, porque Jesus pagou o preço por ela. E esses que ressuscitou com Jesus, queridos, são as primícias, a garantia de que todos aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. Tá? É a certeza que você, se você tem um ente querido, que você perdeu, a morte, sabe, ninguém concorda com a morte, ninguém gosta da morte. A morte ela é muito dolorida, tá? Para quem realmente está perdendo o seu ente querido é duro, dói demais. Mas, queridos, Jesus é a primícia da nossa ressurreição, tá? É por isso aqui que nós precisamos participar do poder da ressurreição. E então, queridos, quando você conhece a Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, tá? Você é batizado. O batismo significa morte e ressurreição. O batismo significa que você, quando é mergulhado na água, tá? Você foi sepultado, você morreu. Morreu para a velha vida, morreu para o pecado, morreu para o vício, morreu para aqueles prazeres do pecado. E quando você ergue da água, o pastor levanta você da água, significa que você está ressuscitando para viver uma vida nova, uma vida vivificada, uma vida transformada. Então, queridos, quando Jesus voltar, ele também vai tirar os seus filhos do sepulcro, da morte, para viver agora uma vida eterna. Para agora, queridos, viver a salvação glorificada.
sem o pecado, sem a dor, sem o choro, sem o sofrimento, sem a doença, tá? Para viver eternamente. Jesus vai ressuscitar cada um dos seus entes queridos que morreram nesta promessa. Tá? Muito bem. Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande futura ressurreição para a vida eterna, no momento do retorno de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20 ao verso 23, mostra para nós, queridos, que Jesus ele vai chamar todos os seus filhos que estão no túmulo, que estão dormindo, mas que estão aguardando na promessa de Jesus. Morreram esperando na ressurreição de Jesus, no poder da ressurreição. Tá? Não importa se a pessoa morreu há 20 anos, há 50 anos, 100 anos, 1000 anos, mais anos, ou se morreu ontem, não importa. Todos estão na memória de Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai trazer de volta, chamando, assim como Jesus, queridos, naquela manhã de domingo, ele ressuscitou quando o anjo enviado por Deus disse: o teu pai te chama. Jesus também, quando ele voltar, ele vai enviar os seus anjos, tá? Em toda a terra aonde há sepulcro e que estar ali guardando os filhos de Deus, eles vão abrir. E os filhos de Deus que estão ali vão se levantar, transformados. Vão se levantar, queridos, justificados. Vão ressuscitar, sabe? Transformado da morte para a imortalidade, da corrupção do pecado para a incorruptibilidade, totalmente com essa transformação. Agora, imortais para viver para todo sempre, para toda a eternidade. E aqueles que estarão vivos também quando Jesus voltar, mas que estarão aguardando, esperando a bendita esperança, não vão morrer, mas vão ser transformados instantaneamente pelo poder de Cristo Jesus, passando da corrupção para a incorruptibilidade. Da morte, o nosso corpo mortal, agora ele vai ser vivificado para a imortalidade, para viver eternamente com Jesus. Queridos, Paulo queria que os irmãos ali da igreja de Éfeso entendessem essa mensagem. Usufruísse desse poder de Cristo. E eu quero dizer para você, queridos, nesta manhã, nesta terça-feira, confie em Cristo, confie em Deus, tenha esta certeza. A morte, meus queridos, embora ela traz pavor, embora ela traz medo, traz sofrimento, mas ela é um inimigo que já foi vencido por Jesus, porque Jesus ressuscitou. Ela é um inimigo, sabe que ela está condenada, a própria morte está condenada à morte. Ela será o último inimigo que vai morrer. A morte não mais existirá quando Jesus voltar. Ela vai ser realmente, definitivamente destruída. Que nós possamos ter esta certeza, que nós possamos encher o nosso coração desta esperança, desta alegria, de que a morte, ela não tem a voz final. Quem tem, queridos, a última palavra é Jesus. Levanta. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, fique com Deus, tá? Estude a palavra de Deus, estude a sua lição, tá? Ouve esses vídeos, compartilhe com outras pessoas, ajude confortando o coração de tantas pessoas desesperadas, queridos, porque não sabem do futuro dos seus entes queridos. Não sabem de onde elas vêm, nem para onde vai.
E é por isso que, por falta do conhecimento do Evangelho da Palavra de Deus, é que muitas vezes nós temos tanto medo da morte. Tá? Mas que Deus conforte o nosso coração e o coração dos nossos familiares. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima lição, se Deus quiser.